Olá, galerinha. Voltei aqui, live pra gente papear. Como eu falei ontem, sobre um assunto bem importante e legal. Então, se eu tô vendo que já tem gente aí, aqui pra mim são 6h32, é uma boa noite aí já, né? Andréa Carvalho, tô vendo, Andréa Carvalho agora. E Jossua, olá. Boa noite já, né? Para vocês, não sei onde vocês estão. Então, hoje a gente vai falar sobre paralisia cerebral. Bom, tem algumas pessoas, algumas mães que entraram em contato comigo já há algum tempo me pedindo para falar sobre o tema, né, sobre válvula quebrada, para quem tem hidrocefalia, e como outra mãe entrou em contato comigo essa semana, eu resolvi então fazer essa live e depois vou estar compartilhando também no YouTube, para que todas as outras pessoas que têm interesse no tema possam ter mais acesso. Então eu peço para vocês aí já compartilharem, por favor. E entrem também no YouTube, no canal, já vão curtindo, já vão assinando também para vocês terem acesso aos vídeos, enfim. Daí eu vou ler aqui também o recadinho da última mãe que entrou em contato comigo. A Thaís de Souza, tá aí assistindo a gente também. Oi, Thaís, minha linda. Georgia Negreiros também. Oi, Enzo, um beijo, viu? Um beijo, meu querido. Um beijo da tia Antônia. O Fábio também tá aí com a gente, meu bem, sempre comigo. Aí, tá aqui do meu ladinho e aqui na live, né? Bom, então, deixa eu ler o recadinho. Quando deu problema na válvula de derivação do Lucas, quais foram os sintomas? Meu menino não tem passado bem e fizemos alguns exames e não dá nada. Tô arrasada em vê-lo assim. Bom, realmente, sintomas de válvula quebrada é muito complicado, né? Uma das coisas quando a gente pergunta para os médicos, como que eu vou saber quando a válvula quebrou? Eles já falam de cara, você vai saber porque ele vai passar muito mal. E o que eles falam é que vai ter vômitos e dor de cabeça. Mas vômitos muito fortes e dores de cabeça intensas. Porque se a válvula quebra, então a pessoa vai sentir hipertensão craniana. E isso realmente causa muita dor, né? Então, eu vou aqui. O Lucas já teve a válvula quebrada 2 vezes. Mas a primeira vez foi assim, bem complicado, sintomas. Então eu nem vou falar agora para não porque eu acho que vai ficar confuso. Então eu vou citar sobre esses últimos sintomas que foram bem mais a cara do que os médicos falam, que é a questão dos vômitos e dores de cabeça. Então ele começou, eu acho que em junho, foi, na verdade não, acho que final de junho para início de julho, agora de 2016. Ele começou a ficar um pouco já cansado de ficar com a gente, dizendo que sentia dores de cabeça, mas não demonstrava assim que era algo muito grande. E essas dores de cabeça passavam, muitas vezes até mesmo sem remédio. Então a gente ficou achando que era uma simples dor de cabeça, um mal-estar. E em alguns momentos nós pensávamos também que era porque ele não estava de repente fazendo alguma coisa legal, alguma coisa que o deixasse feliz, que o agradasse, enfim. Daí nós ficávamos alternando entre cuidar dessa dor de cabeça, ficar prestando atenção, mas com o passar do tempo, não sei nem falar direito quanto tempo, creio que umas 3 semanas que esse processo de dor de cabeça e mal-estar começou, aí ele foi piorando. E a dor de cabeça foi ficando intensa e ele ia cada vez mais ficando sozinho, ficando isolado, sem querer sair, sem querer conversar tanto. Ele já não era assim o Lucas com tanto pique, com ânimo, com disposição, porque ele é um garoto assim que ele não para. Então, da hora que ele acorda até a hora de dormir, se tiver legal, ele tá no pique, assim, ele tá animado, ele tá rindo, ele tá se divertindo. Então, ele passou a ser diferente, ele passou a ser mais introspectivo, ele passou a tá aí mais quieto, né? Não querer estar com a gente, não querer mais conversar tanto. E a gente foi observando e achando estranho, porque estava ficando muito, cada vez mais.
E aí ele foi dizendo que as dores estavam mais fortes e a gente começou a dar medicação e também a começar a ir no médico, né? Começando sempre pelo pediatra. Mas, como eu falei, continuava alternando entre não ter dor nenhuma, ficar bem e depois voltar a entrar nesses picos de dores. Aí o que acontece? Quando nós voltamos em agosto para o período de aulas, acho que foi mais ou menos 15 de agosto, ele foi para a escola, mas começou a fazer um processo de vômito. Não, gente, eu tô falando e tô lembrando. Na verdade, olha só, foi dia 29 de julho que ele começou a fazer vômito, que eu acabei de lembrar, porque a gente fez uma live sobre o... Boa noite, Elaine Viana. Sobre o meu aniversário de casamento. E aí a gente foi jantar no restaurante, fizemos essa live e depois fomos passear na roda gigante até. E aí o que acontece? Naquele dia ele fez o primeiro vômito. Ele fez vômito aquele dia e foi muito estranho. Foi muito estranho porque estava tudo bem. Até então, muita gente acompanhou a live, viu ele sorrindo, estava tudo bem. Embora ele tivesse um pouco estranho ainda, né? Mas naquele dia eu já fiquei assim um pouco alerta. Vômito, não tem gripe, não tem nada. E já com esse processo de dor e tal. Então, ficamos já mais atentos, já passamos a. Opa, peraí, a gente tem que ir mais firme no médico, de repente. E aí, ok, começamos a pensar já em mais consultas com outros médicos para estar mais assim. Só que a gente não vai já assim de cara para médico, porque quem é pai e mãe especial sabe que, infelizmente, quando a gente chega com um problema no médico, ele não sabe assim de cara resolver, ele não consegue de cara resolver. Tem todo um processo de exames e de consultas e de buscas que é complicado também. Então a gente vai segurando e observando e cuidando para quando a coisa não está muito no nosso controle, aí sim a gente vai, né? Até porque é também um processo dolorido para eles, essa coisa de ficar na busca, né, pelo que está acontecendo. Então, nós passamos a observá-lo, sim, a estar mais atentos. Mas ele voltando para a escola, o que aconteceu? Ele começou a fazer cada vez mais vômitos. E aí, a partir desse ponto, que foi depois do dia 29 e até do dia 29 de julho, primeiro vômito. Então, ele passou a fazer tipo um vômito por semana, vamos colocar assim. Eu acho que o Fábio, você tá aí assistindo, né, meu bem? Se você tiver até alguma coisa aí a acrescentar, fala aí pra mim, que eu não lembre. Mas acho que foi isso, então. Ele ficou fazendo, depois de uma semana, ele fez um outro vômito. Creio que tava mais ou menos assim, um vômito por semana. E aí, eu lembro que depois do dia 15 de agosto foi que ele voltou para a escola. Então, nesse período de 29 de julho até 15 de agosto, ele estava em casa ainda. A gente acompanhando esse processo de dor de cabeça intensa e alternando entre um vômito por semana e ficar bem. Ele tinha os picos de ficar bem e ficar mal, mas o estado geral dele já tinha mudado tudo. Ele já não era mais o mesmo Lucas. A gente sabia que alguma coisa assim errada estava acontecendo, mas é aquela história, a gente não conseguia saber o que era, né? E a gente já estava passando no médico, já tínhamos ido ao pediatra. E até então ele não podia fazer muita coisa. E ficamos no processo de busca do neurocirurgião, porque, lógico, a gente já pensa na questão da válvula. É a primeira coisa quando algo sério, como vômitos e dor de cabeça, começa a acontecer, é a primeira coisa que o médico pensa. Usa a válvula, usa a derivação, então já temos que ver esse problema, né? Se não tem febre, se não tem nenhum outro problema, nada, enfim, é isso que a gente tem que ver. Então, a gente estava no processo de buscar realmente o neurocirurgião, para estar vendo o que estava acontecendo. Boa noite, Milena, minha linda também, bem-vinda. Então, então é isso. Dia 15 de agosto ele voltou para a escola. E aí eu lembro que ele fez vômito já, acho que no segundo ou foi terceiro dia de aula. Ele fez o primeiro vômito na escola. E fui buscá-lo, e a partir daí, eu acho que ele foi mais uma vez, talvez, para a escola, depois desse primeiro episódio de vômito. Eu não consigo lembrar direito, porque era um episódio atrás do outro. É muito acontecimento, assim, para a gente lembrar, muito rápido. Então,
eu creio que ele foi mais uma vez para a escola e de novo fez vômito, acho que ficou um dia, mais ou menos. Se voltou, ele ficou um dia bem, e no outro já fez vômito. E a partir daí, que eu creio que a gente já estava mais ou menos em 20 de agosto ou 25, a partir daí ele foi piorando muito rápido. Os vômitos, uma coisa também que eu esqueci de falar, quando o processo de vômito começou também um processo de dificuldade de se alimentar, porque a dor também foi aumentando e aí ele já não tinha a mesma força, a mesma vontade de fazer as coisas. Inclusive, para comer também foi ficando complicado. É isso mesmo, Ana Cláudia Leôncia. Eu estou aqui exatamente compartilhando a experiência para que ajude outras mães, porque outras mães entraram em contato comigo pedindo isso. Então, eu até peço para vocês aí, ó, não deixem de compartilhar, por favor. Vamos fazer chegar mais gente, porque tem muitas pessoas nesse exato momento. Eu estou aqui fazendo live, era para fazer um vídeo para o YouTube, mas eu estou fazendo a live porque a gente não conseguiu usar o YouTube direito. Mas depois eu vou postar esse vídeo lá exatamente para alcançar mais gente, né? Poxa, obrigada, Ana Cláudia Leôncio. Ah, é a alegria, é a vontade de fazer, de viver, na verdade, né? Nem de fazer, é de viver, né? Ah, minha irmã tá aí também, Antônia Gonçalves Nakamori, minha linda, saudade, a gente precisa conversar, né? Ela tá aí no Japão assistindo a gente e um beijo, a gente sente falta, sentimos muita falta da família. Bom, mas aí para não me perder, vamos lá, então. Isso, se inscrevam no canal, hein, galera? Vamos lá. E aí, o que acontece? Então, depois, tudo foi piorando muito rápido depois desse segundo episódio de vômito na escola. E ficou em casa, piorando cada vez mais. Nesse período, a gente já não estava nem conseguindo trabalhar direito. A gente não estava conseguindo mais ter uma rotina normal, sabe? Aquela rotina básica. Nossa, quem é aqui que tá aí, que é pai e mãe especial, sabe, né? A gente não tem bem rotina, porque a nossa vida é muito sobe e desce, é muito problema. A gente tá bem, daqui a pouco tem um problema sério, aí tem que parar toda a vida. Então a gente, de certa forma, não tem rotina. Mas a nossa vida já não era nem aquele basiquinho que a gente tinha de rotina, né? E aí tudo foi piorando, 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 e a gente meio que perdido sem saber o que fazer. E aí marcamos o neurocirurgião finalmente, que foi mais ou menos pro quase o final já de agosto. E o que aconteceu antes? Ele piorou muito rápido e eu falei para ele que a gente ia tomar uma decisão. Eu não lembro que dia era exatamente, acho que foi dia 29 de agosto. Nós tínhamos ido ao pediatra, já tínhamos ido também ao neurocirurgião, já tínhamos passado. Ele avaliou, fez a avaliação externa, que é colocando a mão em cima da válvula para sentir, porque eles conseguem sentir se ela está funcionando ou não. Então, ele fez esse exame nesse interview também de 15 de agosto até o final de agosto, até mais ou menos dia 28 de agosto. Já tinha passado com o pediatra, já tinha passado com o neurocirurgião. O neurocirurgião fez essa avaliação, não viu nada e o estado geral dele, clinicamente, naquele dia ele estava bem. E até também tem um videozinho que tem lá no My Crazy Family, naquele vídeo, tem uma parte que ele tá fazendo o dedo do ET. Aquele vídeo foi gravado nesse dia que a gente foi no neurocirurgião. Então, embora ele estivesse passando muito mal, ele estava bem, tanto que ele estava sorrindo no vídeo. E até, eu creio que por isso, o neurocirurgião pensou que estava tudo bem. Mas, mesmo assim, eu lembro que ele pediu o MRI, que é um MRI, a tomografia computadorizada. Eu tô meio confusa porque a gente fica usando aqui nos Estados Unidos, falando inglês. Mas eu acho que o MRI é a tomografia computadorizada. Então, ele pediu o MRI. E aí, o Lucas passou muito mal antes da data do MRI. Eu acho que o MRI estava marcado para depois de agosto. Mas antes disso, ele passou muito mal. E cada vez piorando. O médico, o pediatra dele aqui já tinha dado medicação para enjoo, já tinha dado medicação para dor e nada estava resolvendo. Ele já não estava comendo, ele já não estava bebendo direito, ele estava tendo picos de tipo, de não estar aqui mais. Ele entrou num estado assim, eu queria falar com vocês, mas não dá para eu não me perder. Ele entrou num estado assim de dor tão profundo que tinha momentos em que ele não estava aqui com a gente, ele não estava, ele estava em outro lugar.
E é até difícil ficar falando isso dessa forma, porque foi um processo realmente doloroso. Desse dia 15 de agosto, quando ele voltou para a escola, até o dia mais ou menos 30 de agosto, que foi quando ele operou, foi um processo assim, galera, que vocês não têm noção. Ele, ele começou a dor piorando. Então ele pedia para dormir, porque ele não aguentava ficar acordado. Ele não conseguia comer. E aí ele ia pedindo para dormir, a gente colocava no quarto, era a única forma, porque se ele não dormisse, ele passava mal, começava a vomitar, vomitar, vomitar sem parar. Foi exatamente esse processo. Eu acho que a gente vai deletando pra gente não ficar lembrando, né? E então ele começou a só dormir. Ele ficava dormindo muito tempo. Quando ele acordava, ele ficava um tempinho bom. Ele conseguia até rir, interagir. Aí a dor acho que ia piorando, piorando, piorando. E chegava num ponto que ele não aguentava mais nem ficar sentado. Quando ele pedia para dormir, se nós não levássemos ele para deitar e colocássemos ele no quarto para dormir, ele começava a vomitar e ele não parava mais de vomitar. Então era horrível ver isso. E a gente tentava alimentar e não conseguia. E foi muito difícil. Então chegou um dia, que eu acho que foi dia 29 de agosto, eu acho. 28, 29 de agosto do ano passado. Eu, eu já tinha levado ele no pediatra, em tudo, como eu falei. E aí eu vi que, poxa, eu não sei o que está acontecendo, mas é muito grave. É muito grave. Ele já tinha dito para mim assim um dia: mãe, eu acho que eu tô morrendo. Eu tô caindo num buraco negro. E aqui em casa, a gente já estava assim no clima de velório, a gente já não conseguia mais, como eu falei, ter uma rotina, não dormia, a gente não trabalhava, a gente não conseguia também se alimentar direito, a família inteira fica doente junto, não tem como não ficar. E aí teve um dia que eu decidi realmente que eu tinha que fazer alguma coisa, precisava fazer alguma coisa por ele. Acordei, eu fui dormir decidida, então eu acordei no dia seguinte, acho que era uma segunda-feira, e falei: filho, eu vou te levar no médico de novo, mas dessa vez eu não volto de lá sem uma solução, tá bom? E eu acho que ele acreditou em mim, saiu todo feliz, mas saiu carregado nos meus braços, e na verdade era no do Fábio. O Fábio pegou ele com muito cuidado, porque ele chegou num ponto de que ele estava assim, ele estava deitado, se a gente levantasse a cabeça dele assim, ó, um pouquinho, ele estava deitadão. Levantasse um pouquinho assim, ele começava a vomitar, vomitava, 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 e não parava mais. Era muito mal, ele estava muito mal. A gente realmente estava pensando assim: uau, ele vai morrer, ele está morrendo, o que está acontecendo? E foi isso mesmo que ele falou. Teve um dia que ele já pedia o tempo inteiro para a gente ficar com ele. Ou era o pai, era a mãe, ou era o irmão, alguém tinha que estar com ele o tempo inteiro. E um dia ele falou para mim que ele queria alguém, porque ele estava com medo de morrer. Porque ele estava com muita dor e ele via que ele estava caindo, como se ele estivesse caindo num buraco negro. Aí aquilo foi demais para mim. E foi no dia seguinte, depois disso, que eu falei: vamos, não voltamos para casa sem uma solução. Só que eu não queria ir direto para o pronto-socorro. Eu nunca tinha ido para uma emergência. Nós já tínhamos socorrido ele em várias situações de engasgo, de afogamento até, porque a gente estava na piscina. E muitas vezes aqui, já em Orlando, nós pensamos que íamos ter que ir para emergência sem saber falar inglês direito, sem ter cash para pagar o hospital, porque a gente já sabe o quanto é aqui, o custo que é, como que é difícil, e sem conseguir trabalhar e sem conseguir fazer nada, como, né? Então, o que eu fiz antes de ir para emergência? Só que aquele dia eu estava determinada a ir para emergência, mas antes eu quis passar no pediatra dele, que a clínica fica exatamente a poucos metros, né, do hospital do pronto-socorro. Então, eu passei lá no pediatra dele e ele fez a avaliação. Ele viu quanto o Lucas estava mal. E aí, ele... Pede a pessoa compartilhar também. Galera, compartilha aí, galera. E aí, galera, o que aconteceu? O pediatra viu quanto ele estava mal. Ele estava muito mal aquele dia. Mas ele também não sabia o que fazer. E ele chegou para mim e falou assim: Antônia, eu não vou falar para vocês irem para o pronto-socorro, porque eu sei o quanto é difícil isso para vocês. Então, eu vou tentar fazer o seguinte: agilizar o exame que ele tem para fazer para o mais rápido possível, para a gente ver o que está acontecendo.
E aí me deu um monte de outras medicações para enjoo e para dor de cabeça ainda mais forte, deu o mais forte que ele tinha lá para dor de cabeça e mandou para casa. Quando nós entramos em casa naquele dia, vocês não têm noção, ele entrou muito bravo. Ainda passando muito mal. Se levantasse, ele não conseguia comer, ele não conseguia beber. E se levantasse um pouquinho a cabeça dele, ele começava a vomitar. Colocava tudo que não tinha no corpo dele para fora. E aí ele entrou bravo dentro de casa e eu entendi isso, exatamente que ele estava muito frustrado, porque eu falei para ele que a gente não voltava para casa sem uma solução. Mas ao mesmo tempo era complicado o que fazer, né? E eu já sei como que funciona o pronto-socorro. Infelizmente, muitas vezes a gente chega na sala de emergência, a gente fica lá um bom tempo, a gente fica internado e sai de lá até com problema, porque os médicos não conseguem identificar e não conseguem solucionar. Então não é tão simples, não é fácil. A gente tem um pouco de trauma em relação a isso, né? Então, é literalmente evitando o máximo, né? Mas aí naquele exato dia que ele entrou muito bravo em casa, eu dei as medicações, conversei, falei, filho, agora os remédios são mais fortes. E se você acordar, falei assim pra ele, se você acordar e ainda não tiver melhorado, a gente vai pro hospital. Daí ele foi dormir. Ele foi dormir e o que? Umas 6 horas. Isso era umas 2 da tarde. Umas 6 horas da tarde. Nisso eu e o Fábio também tentamos descansar, era só o que a gente fazia. Quando ele conseguia descansar um pouco, a gente descansava junto. Umas 6 horas da tarde, 6h30, eu achava até que o pediatra dele já não estava mais trabalhando. Mas toca o telefone. E era o pediatra. Lucas ainda não tinha acordado. Mas na hora que eu vi a mensagem, na hora que eu vi que era do pediatra, eu pensei, alguma coisa está errada. E eles descobriram o que era. Eu esqueci de citar que naquele mesmo dia também ele fez o MRI, o médico realmente conseguiu agilizar. Fui de manhã para a clínica antes de ir para o pronto-socorro. O pediatra deu as medicações para ele voltar para casa, mas a gente fez antes o MRI. Então, voltamos para casa e aí, 6h30, quando ele me ligou para dizer que tinha o resultado do MRI e que a válvula dele realmente estava quebrada. Foi tão bom ouvir aquilo. Foi aliviante. Uau, problema, nós temos o problema, agora é fácil, vamos resolver. E aí partimos para acordar ele. E aí acordamos ele e fomos pro pronto-socorro. Na verdade, antes de ir pro pronto-socorro, olha só que bacana que aqui funciona. O pediatra dele pegou todo o record dele, que é os papéis que fica todo o relatório dele, do que ele tem, do diagnóstico dele, do que já aconteceu com ele. Então, eles têm esse resumo no sistema deles. E ele pegou, fez a impressão desse resumo de saúde do Lucas, do diagnóstico, tudo. Colocou dentro de envelope, colocou dentro de um saco plástico, deixou embaixo de um banquinho que tem lá na clínica. E aí nós combinamos que eu passaria lá para pegar todo esse material e de lá iria para o pronto-socorro com o Lucas. E assim nós fizemos. Esse dia o Lucas realmente não tinha se alimentado com absolutamente nada, estava em jejum total. E aí, de posse desses papéis e com o Victor, com mala, com tudo, nós fomos lá pro pronto-socorro. Chegamos na emergência, o pessoal já sabia do que se tratava, eles já estavam esperando o Lucas, isso também foi muito legal aqui. O médico, o pediatra já tinha entrado em contato com a equipe de emergência e todo mundo já estava sabendo. O neurocirurgião dele também já estava sabendo, já tinha sido comunicado e também já tinha entrado em contato com o pessoal. Então estava tudo assim, mais ou menos certo, né? E aí já começou um processo de cuidar, me mostraram até onde a válvula estava quebrada, ela estava desencaixada, né? Então ela tem um caninho que sai do ventrículo e a válvula tá aqui e desce para a barriga. Então estava desconectado. Desconectou, literalmente, não tinha passagem e estava com hipertensão craniana. Quando eu... É o prontuário, exatamente, Jussi. A Jussi colocou aqui o prontuário. O record é mais ou menos um prontuário que fica no sistema aqui. Então, o que acontece? Os pacientes dão autorização para o médico e o médico entra nesse sistema e consegue verificar todo o prontuário do paciente, tudo o que já aconteceu com ele. É muito bacana isso também. E aí, começou já marcar a cirurgia
para aquela noite mesmo, foi feito a troca da válvula dele por uma válvula nova. Aqui também acontece outra coisa assim que eu fiquei impressionada. Eles perguntam que válvula que a gente quer, que válvula que a gente acha melhor colocar no filho. Claro que eu deixei a responsabilidade para o médico, né? Porque eu não tô a par dos modelos de válvula que tem, etc e tal. Então, a única coisa que eu sei é que existe válvula que não tem sistema de válvula, que dizem que não é boa, e tem a outra que tem um sistema de válvula mesmo, que ela drena, porque tem um que é um dreno direto, né? Que o Lucas já usou esse dreno direto quando era bebê. Aí a posterior que ele colocou tinha um sistema de válvula, o reservatório enchia e aí quando tinha necessidade é que liberava para sair o líquor. E aí o que eu conheço também é que tem esse sistema de válvula com imã, que eles regulam por fora externamente, que é a que o Lucas tinha. E também tem outra que é sem sistema de imã, que é a que o Lucas usa agora. Então a que o Lucas usa nesse momento não tem sistema de imã. Mas naquele momento eu deixei o médico então decidir, ele decidiu, eu falei que ele poderia colocar que ele achasse melhor, ele até me falou qual que era. E aí fizemos essa cirurgia, ele fez essa cirurgia, se recuperou acho que em 3 dias de internação, mais ou menos, ele veio para casa. Porque aqui também acontece uma coisa que eu achei até estranha, né? Eu já sabia disso pelos programas que eu assistia, mas eu não estou muito ainda adaptada, não, que é o paciente sair muito rápido do hospital. E aí mas estava tudo bem, ele veio ótimo, não, tudo bem, tudo ok, saiu o pós-recuperação da cirurgia, foi tudo bem, tudo ok. Então viemos felizes e tudo bem para casa. Só que acho que, deixa eu ver aqui, 30 dias depois, mais ou menos, eu nem consigo lembrar direito se era 15, 20 ou 30 dias depois. O que acontece? Ele começou a fazer vômito de novo na escola. E aí, poxa vida, vômito de novo com tudo que a gente tinha passado há pouco tempo atrás, né? Aí lá vamos nós, traz para casa, começamos a observar, mas também foi rápido. Eu creio que foi coisa de 2 dias, assim, 3, a gente já estava de volta ao pronto-socorro. Tô lembrando, galera, calma aí, porque é muita coisa, é muita coisa. Aqui tudo acontece muito rápido, então a gente não consegue nem guardar tudo, mas foi assim. Ele voltou para a escola, como eu falei, depois da recuperação da cirurgia, que eu imagino que levou 20 a 30 dias. Isso, se ele fez, então, a cirurgia no final de agosto, então eu creio que no final de setembro, mais ou menos, isso aconteceu. Ele ficou, a gente começou a ver, ele passou mal com o vômito, depois a gente viu que tinha um inchaço na cabeça dele, ele referia dor de cabeça. Nós voltamos para o pronto-socorro naquele dia. Eles fizeram, aquele dia foi horrível também. Foi à noite, a gente chegou no pronto-socorro, e aí eles olharam, viram aquele inchaço todo na região da cicatriz, essa válvula dele estava implantada aqui, bem na lateral, atrás da orelha, né? Já era, acho que a terceira válvula dele que era trocada, né, nessa mesma região, mesmo local. Então, a região estava muito inchada, realmente muito inchada, bem vermelha, com característica de uma infecção. Só que, apesar da suspeita de infecção, eles viram que era só uma inflamação, foi o que eles disseram. E aí, eu tô tentando lembrar, mas eu acho que ele não operou aquele dia, ele fez só uma punção, que eu acho que foi para coletar o material, fazer o exame, e viram que não tinha infecção bacteriana. Acho que falaram que não tinha nenhuma infecção, que era só uma inflamação. E aí deram medicação, eu acho que foi só medicação, antibiótico, anti-inflamatório para isso. Fábio Machita, você tá aí assistindo. Você consegue me lembrar se eu tô certa no que eu tô falando mesmo? Ou se eu esqueci alguma coisa? Se no dia em que ele voltou pro hospital, antes dele ter a convulsão, se ele fez alguma troca dessa válvula ou não? Você lembra, meu bem, para me dar um joinha aí, alguma coisa agora aqui, se você tá me vendo? Mas, galera, eu creio que é isso. Fábio não me respondeu. Eu vou continuar aqui, então. Então, eu acho que aquela noite ele não fez nada, ele não trocou essa válvula. Ele veio para casa e aí
vamos tratar dessa infecção. Ok, ele melhorou, ele não melhorou. Isso foi numa sexta-feira. Sim, tô certa. Então, eu acho que isso foi numa sexta-feira. Eu lembro que eu cheguei do trabalho e ele tava mal. Isso, sexta. Ok. Fomos lá no sábado à tarde, voltamos para casa. Isso tudo tá no Facebook também, viu, galera? Até tem isso registrado, mas realmente não lembro assim muito fácil. Então ele volta para casa no sábado com as medicações, eu creio que foi isso. Aí passamos o sábado e o domingo ele piorou muito. Quando foi segunda de manhã, ele fez uma convulsão. Teve uma convulsão que durou 6 minutos. Isso pra gente foi assim assustador, porque ele não tinha convulsão desde 2007. Isso é uma vitória muito grande, praticamente 10 anos sem uma convulsão e sem medicação. Ele tá com uma medicação para epilepsia, que é uma dose assim abaixo da dose terapêutica. O médico até já falou para mim, eu já sabia até disso. O médico falou para mim que essa medicação que ele tá, ela não tá mais impedindo que ele tenha uma convulsão. Que ele pode, como ele tem epilepsia, ele pode ter uma convulsão a qualquer momento, porque a dose que ele tem hoje de fenobarbital que ele toma, que é o Gardenal, tá uma dose tão baixa que não tá fazendo efeito. Mas eu falo até que ele funciona como ansiolítico, porque para baixar a ansiedade, porque se eu retiro ele não dorme bem e ele fica ansioso, ele fica mais assustado. Então, a gente mantém por isso, basicamente como um calmante. Como um calmante, assim que eu vejo. E o médico falou, não tem por que mexer. Se tá tudo bem, eu também gosto muito disso aqui. Eles respeitam o que os pais acham que tá bom. Não tem aquela coisa que, infelizmente, eu vivi, acho que vocês ainda vivem aí no Brasil, que é muito aquela coisa do médico impor, né? Não, você tem que dar tal medicação. Então, se ele tem tal diagnóstico, ele tá assim, mas não tem convulsão, doutor, há tantos anos, mas olha, ele tem um problema. Então, aqui não, aqui eles analisam muito como é que tá. Como que ele vem evoluindo, como que tem passado. Então, eu tô lendo um recadinho aqui da Mayla, que ela falou uma coisa bem bacana aqui no Brasil. Você não tem direito de escolher a válvula para seu filho. Coloca qualquer uma e para você colocar uma válvula melhor, você tem que entrar na justiça. Aí é o tempo que a criança morre. Pois é. Então isso, tá vendo? É um processo que, por exemplo, se aqui o pai sabe o modelo que entende disso, ele quer escolher, não, no ato, qual você quer, você escolhe. Isso é muito bacana, isso é muito bacana. Mas então o que acontece? O médico, exatamente por esse respeito, é que ele respeita que eu não quero aumentar a dose. Eu não quero aumentar a dose da medicação e também não quero trocar a medicação. Daqui, na verdade, eu trocaria. Eu trocaria pela uma medicação pela feita da cannabis, como CBD. Eu trocaria por um natural. Isso eu trocaria. Mas por outra medicação, por outra droga similar, não vou trocar. Então a gente mantém assim. E eu gosto muito desse respeito. Então eles respeitam isso e ele fica com essa dose mesmo, porque ele está evoluindo bem assim. E ele está evoluindo a cada dia que passa. Então não vamos mexer, vamos manter. Então ficamos muito preocupados com ele tendo uma convulsão. E aí pensamos, uau, não tem o que fazer. E vocês sabem, convulsão, o que a gente tem que fazer é socorrer, né? Correr para o pronto-socorro mais próximo. Então assim nós fizemos. Voltamos para o pronto-socorro. Mas antes a convulsão já tinha passado. Durou 6 minutos, como eu falei. Então, a gente passou na clínica de novo do pediatra, que é perto do pronto-socorro. Avisamos. Eles também já entraram em contato e de lá, quando chegamos, já estavam sabendo de tudo, já estavam esperando, mas já estavam mais preparados. O atendimento já foi ainda mais rápido. Logo, ele já estava no quarto e tal, já fazendo todos os exames e tudo. Então, o que foi se diagnosticado nessa outra volta para o hospital? Já era a nossa terceira ida para o hospital. Nossa terceira ida para o pronto-socorro, para emergência e uma cirurgia. Então, nesse dia mesmo, eles descobriram que ele estava com infecção bacteriana. E aí, o que acontece é isolamento, antibiótico para combater a infecção, né? E toda aquela coisa que a gente já sabe. Mas o que aconteceu? A infecção não estava cedendo. Eu não lembro o tempo que a gente ficou. Se a gente ficou, acho que uma semana, mais ou menos, tentando combater essa infecção, sem retirar aquela válvula. E aí, o que foi acontecendo? Ele também estava com algum processo infeccioso no estômago dele. Quando nós voltamos para o hospital, ele também já referia muita dor de abdômen.
e também estava com dificuldade de evacuar. Tinha até esquecido dessa parte, viu? Que é muito importante para vocês nesses processos de cirurgia. Eu não sei, aí no Brasil, o Lucas nunca teve problema nenhum depois de uma recuperação de anestesia, mas aqui eu achei, assim, o processo dele de recuperação um pouco diferente. Então, eu nem estava citando isso, mas já fica aí. Quando nós fomos para o hospital a inflamação, com o inchado aqui, ele já estava também com dificuldade de evacuar, já estava com constipação intestinal. E aí esse caso ficou meio que de segundo plano, por quê? Porque ele estava também com o processo que era de inflamação, que acaba sendo um pouquinho mais sério. E aí, quando nós voltamos para o pronto-socorro depois da convulsão, o caso ainda era mais sério, porque, poxa, já tinha acontecido uma convulsão. Uma pessoa que não tinha nenhuma convulsão há praticamente 10 anos. Então, já era um caso de muito alerta. E aí foi se descoberto que ele estava com uma infecção bacteriana. Então, poxa vida, vamos ficar mais alerta ainda. Então, quem ia se preocupar com uma constipação intestinal diante disso tudo acontecendo? E o que acontece também é que com o processo de infecção bacteriana, ele foi ficando muito mal. E isso também afetou muito a gente. Vocês até podem acompanhar que a gente fez algumas lives aí e ele estava realmente mal. Acho que nós ficamos tentando combater essa infecção por 2 semanas, mais ou menos, que foi... já estávamos aí caminhando para outubro já. E ele com esse processo de infecção que não melhorava. Então, os médicos decidiram... Vocês até podem, se tiverem tempo depois, voltar nas lives para acompanhar bem a experiência. Mas eu acho que foi mais ou menos assim. E aí nós ficamos esse tempo tentando combater a infecção, umas 2 semanas. A infecção não estava cedendo de jeito nenhum. A barriga dele também piorando, a questão da constipação, a questão de inchaço também, muita dor. Ele sentia uma dor assim extrema. E também se tentava fazer lavagem e não se conseguia eliminar nada. Não estava tendo nada que adiantasse. Os médicos, então, decidiram tirar aquela válvula dele interna que estava com infecção, a infecção estava na válvula. Então, como o material é plástico, o que eles falam é que é um local que as bactérias gostam. E até tem um prazo assim de 6 meses, eles falaram, para ver se não tem rejeição ou não, e se vai ficar tudo bem, mas que até 6 meses depois da implantação dessa válvula, eles podem ter uma rejeição, sim, pegar uma infecção. Então, é complicado. Nem eu estava sabendo desse prazo, dessa coisa toda, nem eu tinha essa noção toda até agora, até pouco tempo, né? Até esse episódio. Então, eles retiraram realmente a válvula porque a infecção não estava cedendo, eles cada vez mais aumentando o antibiótico. O antibiótico chegou a correr no corpo dele por 24 horas, sem parar. Antes tinha um prazo, né? Era antibiótico programado, doses a cada tanto tempo. Mas chegou um momento em que, como ela não cedia, eles deixaram rodar o processo o tempo inteiro para que conseguisse ir mais firme. E isso, aí eles viram que realmente não tinha como combater se não tirasse a infecção toda, estava ali, toda a válvula, o sistema de válvula estava infectado. E aí foi para a cirurgia, retiraram aquela válvula e colocaram uma externa. Por que colocaram uma externa? Eles falaram que se colocasse uma interna novamente, a chance, como ainda estava com a infecção aí dentro, a chance dessa válvula pegar uma nova infecção era muito grande, então não ia adiantar, porque aí depois ter que abrir de novo para trocar a válvula. Então, colocaram a externa, que é o quê? Em vez de ficar todo esse sistema de válvula que ficava aqui dentro, fica só um caninho que sai do ventrículo mesmo, como o caninho da válvula, e fica para fora, levando o líquor infectado para uma bolsa, né? Recolhendo isso lá, para não ir para a barriga dele, porque o líquido estava infectado, indo para a barriga, ficava ali dentro do corpo dele, ficava circulando. Agora não, estava indo para fora também. E aí foi esse o processo. Vocês sabem, muitos, né, que já passaram por isso, sabem que é um processo assim complicadíssimo, porque fica lá com uma válvula externa, tá aberto. Então qualquer bactéria que entre aí, tá aberto, tá sujeito a entrar uma bactéria com muita facilidade e a chance de complicação é ainda maior. Mas não tinha o que fazer nesses casos, né? Era a melhor solução.
E ele com essa válvula externa também, o que acontecia? Ele estava muito, não sei nem como explicar, mas muito sensível. Essa válvula, ela tem que ficar no nível que é mesmo no mesmo nível da cabeça dele. Então, se você abaixar a cabeça, ou se você deitar, ou se você levantar, essa válvula ela tem que seguir junto. Porque se ela ficar desnivelada, automaticamente a pressão intracraniana vai aumentar ou vai diminuir. Então, fica muito chato, fica uma limitação ainda maior, porque você não consegue mexer, sem mexer no treco todo, um trambolho assim, de coisa que fica do lado. É chatinho pra caramba. E isso também o deixava muito mal. Então, como ele estava sensível a qualquer movimento que a gente fazia nele, de levantar ou de deitar, ele sentia, fazia ânsia de vômito, ele se sentia mal, sentia dor. E também pedia logo para dormir, do mesmo jeito que ficava em casa. Essa fase em que ele ficou assim no hospital também foi uma fase muito complicada. E aí, galera, como vocês sabem que às vezes a gente tá numa complicação e vem ainda mais complicação, né? Sabe aquela coisa do. é, a gente às vezes fala assim, né? Ah, não tem como piorar, mas o pior é que tem, né? Não importa o problema que você tem, infelizmente pode piorar. E aí não bastasse o Lucas estar lá com todo aquele processo de infecção, com aquela válvula externa lá, o tempo inteiro sentindo mal, com qualquer mexida que a gente desse nele, ele se alterava, né? A pressão intracraniana dele mudava e ele se sentia muito mal. Aí vem o furacão para cá, aqui para Flórida. Eu não sei se vocês acompanharam isso. Vem o furacão Matthew. E aí, naquele processo todo, eu e Fábio, assim, muito cru aqui nos Estados Unidos, muito cru em tudo isso, sem saber direito o que fazer, sem saber ainda falar inglês. A gente falava muito, eu falava muito pouco, né? Nem falo direito ainda, mas falava menos ainda, antes desse processo todo. E aí vem o furacão e a gente marca, segundo informações da enfermeira que trabalha lá e que já mora aqui há mais de 20 anos, a gente marca todo mundo de ficar no hospital. Porque a cidade aqui de Orlando ficou em alerta, os hospitais foram isolados 24 horas antes para casos de emergência totalmente fechado. As pessoas estocaram alimentos e água dentro de casa, e fralda e remédio. E a gente passando por toda essa situação e sem saber o que fazer. Então a gente estava totalmente despreparado. Não compramos água, não compramos comida, não tínhamos fralda para estocar, não tínhamos nada. Apesar de que nesse sentido de fralda nós estávamos tranquilos porque estávamos lá recebendo, né? A comida também, mas para quem ia ficar em casa, eu não tinha me preparado. Com tudo isso, a enfermeira diz: não, vocês podem ficar aqui no hospital. E ok, né? Fui lá pro hospital no dia. Ainda a minha amiga linda Milena foi lá no hospital me levar a água. E ok, marcamos de ficar lá no hospital. A Milena levou também comida e levei as sacolas, levei umas coisinhas poucas, porque a gente tinha que, de certa forma, levar pouca coisa, não podia se ficar lá com muita coisa para não ocupar espaço. Mas aí entrei de manhã prontinha para ficar, já com tudo, a cidade já quieta, a cidade já naquele clima de tensão, a gente também com receio, com medo, sem saber o que esperar, né? E a gente vendo que se tava todo mundo assim, se preparando mesmo, e o pessoal, poxa, já vive aqui, já tá acostumado com as tragédias, então a gente pensou, o bicho vai pegar, né? Então tinha aquele clima de tensão no ar o tempo inteiro naquele dia. E o dia programado, o hospital tinha hora também para fechar, acho que era às 3 horas da tarde. Depois das 3 horas da tarde, acho que era uma sexta-feira, que antes do furacão passar, que ia passar no sábado, e aí ia fechar, ninguém mais ia entrar e ninguém mais ia sair. As pessoas que trabalham foram preparados para ficar lá, acho que 24 horas, sem sair de lá para absolutamente nada. Até iam dormir lá se precisasse. Então, o que acontece? Nós, lindos lá no quarto, tal e tal, aí de repente entra a chefe do setor pedindo para os acompanhantes saírem. Só podiam ficar uma pessoa com o Lucas. E aí, uau, naquele momento assim, foi um choque, né? Foi um baque. Como assim? Como assim a gente vai se separar com tudo isso acontecendo?
um furacão aí para chegar, a gente sem saber o que vai acontecer, sem saber o que fazer. Nosso filho lá naquele estado, ligado numa máquina, num monte de aparelho, com um tubo saindo da cabeça e que não podia mexer um pouquinho nessa criança que ela passava muito mal, ainda sem conseguir andar, dependendo de uma cadeira de rodas. Como é que a gente vai fazer se acontece alguma coisa? A gente estava assim no estado de muito medo, de muito receio, né? E aí eu lembro que eu fui para casa da minha amiga, liguei para ela, falei assim: "Poxa, você já me trouxe água, comida, mas agora acho que eu vou pegar tudo e ir para tua casa". E aí fui eu lá, mas antes de sair, deixei Fábio e Lucas. A gente assim conversou e a gente sabe muito bem que tudo pode acontecer. A gente está aqui no país onde tudo acontece. Aconteceu a tragédia aqui, onde morreram, nem lembro, 50 pessoas ou foi mais na Pulse, que é aqui pertinho de onde o Lucas tem o pediatra. Então a gente sabe que a gente está sujeito a qualquer coisa. Principalmente nós que já lidamos com o fato de quase perder nosso filho, né? De ter que lidar com o fato de que ele poderia morrer ali nas nossas mãos a qualquer momento e pode acontecer isso, né? Então a gente tem muito essa noção sabe, do que a gente tem, do que a gente pode não ter, de vida e morte, essa coisa toda. Então a gente sabe que tudo pode acontecer. E tudo pode acontecer a qualquer momento, inclusive agora. Como tem gente agora nascendo, morrendo, como tem gente chorando, sofrendo, tem gente rindo, tem gente feliz. É isso, né? Então a gente realmente pensou no pior. Porque a cidade inteira estava preparada para o pior. E aí o que acontece? Conversamos, ok, você vai e tal. Com o Victor, vocês vão estar talvez mais seguro que nós, ou nem sabíamos quem estava mais seguro, porque eles também estavam ali no hospital, ali era mais protegido no sentido de vir o furacão e lutar contra o vento, porque são paredes de concreto, porque tinha profissionais ali e tal. Mas ao mesmo tempo, se acontecesse um caos aqui, era para lá que todo mundo ia. As pessoas iam precisar de hospital, as pessoas iam estar machucadas e aquilo lá poderia ficar caótico. E sim, poderia ter loucura, né? Então nós pensamos em tudo isso e pensamos assim, como é que vai acontecer se acontecer alguma coisa desse tipo, se vier uma tragédia? E aí chegamos a comentar que Fábio iria realmente tentar sair com o Lucas do hospital, enfim, que a gente ia tentar se encontrar, mas foi um momento difícil. Eu saí com o Victor, me sentindo naqueles filmes e falando assim, uau, e agora? E realmente oramos, nos apegamos mais ainda com Deus, já estávamos naquele processo de estar assim, direto com Deus, porque se não tivéssemos, a gente também não estava aguentando. A gente não teria conseguido. Eu lembro que nós conversamos sobre isso, fizemos uma oração e aí nos despedimos. Eles ficaram lá sozinhos, saímos naquela coisa de até e sem saber o que ia acontecer, mas crentes de que tudo ia dar certo. Se a gente estava junto até ali, tudo estava bem. Se a gente estava conseguindo, se Lucas ainda estava ali vivo, estava bem com a gente, mesmo com tudo aquilo acontecendo, mesmo com os médicos já nos olhando no sentido de que, olha, tá complicado, não sabemos mais o que fazer, mas tudo estava indo, tudo estava bem, a gente ainda estava ali. E aí fomos nessa certeza, nos separamos nessa certeza de que tudo ia ficar bem. Passamos esse processo do furacão, quando tudo acabou. E obrigada, meu amor. Tá ruim pra ouvir? O pessoal não tá falando nada, eu acho que vocês estão me ouvindo bem, né? Tá todo mundo lá bem. Obrigada, Débora. Beijo pra você também, beijo pra família. É só uma mini produção. Obrigada, hein? Aí sim. E aí, depois voltamos, passou o processo do furacão, ficamos bem na casa da minha amiga, muito bem, ficou tudo ótimo, graças a Deus, não fomos afetados, a cidade de Orlando não foi. E precisávamos disso, né? Porque Orlando já estava enfrentando uma tragédia aí muito grande com a questão da boate. E mais um. Então, demos graças a Deus mesmo, porque tudo passou bem. Voltamos para o hospital depois, foi muito bom ficarmos juntos de novo para enfrentar aquela batalha. Então, já tínhamos enfrentado aí o furacão. Já tínhamos enfrentado o furacão Matthew e voltamos para enfrentar o furacão da paralisia cerebral. Vocês sabem que paralisia cerebral é igual guerra, furacão, é bem assim, é coisa pesada, né? Estávamos ali de volta no hospital para enfrentar tudo e juntos, já não mais separados.
ainda com mais certeza de que Deus era com a gente, porque, olha, galera, cada problema profundo que a gente enfrenta, cada obstáculo grande, quanto maior o obstáculo, mais forte a gente vai ficando também. E quanto mais a gente exercita a fé, e quanto mais a gente recebe milagres na vida da gente, mais a gente também fica forte para ir cada vez mais lutando contra os problemas, contra as adversidades. Então, a gente estava ali de volta para enfrentar aí o nosso problema daquela infecção bacteriana, né? E nesse tempo em que a gente passou por isso, o Lucas ficou muito mal depois do furacão Matthew. Então, o Lucas ficou muito mal. Eu lembro de um dia que eu cheguei para ver ele. O Fábio tava dormindo, basicamente mesmo. Todas as noites ele dormia, eu vinha dormir em casa, e ele foi, assim, um suporte que, uau, né? Imagina sozinha. Eu sei que muitas mães enfrentam isso sozinha. Então, eu saí, fui pro hospital de manhã, e quando eu chego lá, o infectologista encontra comigo no corredor. Logo que eu saí do elevador, e ele olha pra mim assim, ele grandão, né? Ainda fiquei assim, olhando pra ele. Me cumprimentou e ele falou assim, a big infection, mas com uma cara assim que, uau. E aí eu perguntei se ele tinha visto o Lucas naquela manhã. A big infection é uma grande infecção, né? Ele falou, que grande infecção, né? Que grande infecção, hein? Eu falei, é. E aí perguntei se ele tinha visto o Lucas, ele falou, não sou eu que tô cuidando dele hoje. E aí eu queria perguntar mais coisas, mas eu achei melhor não perguntar mais nada, porque eu achei que eu não queria ouvir o que ele tinha a me dizer. E bastava o abraço que o outro médico também já tinha dado no Fábio e como eles estavam se comportando e do que estava acontecendo, né? E até uma coisa assim bacana para eu falar aqui, porque eu acho que muitas famílias enfrentam isso e não conversam sobre, né? Porque nesse processo também, nós pensamos sim que nós íamos perder o Lucas, os médicos pensaram, e a gente não sabia o que ia acontecer, se ele ia sair mesmo daquela. Eu não vinha falando nas lives tudo, como o Lucas estava, porque acho que não tem por que ficar falando a parte tão difícil e deixar todo mundo preocupado, até porque eu sei que tem muita gente da família acompanhando, e vocês que estão aí também acompanhando, muita gente que conhece o Lucas desde bebê, eu sei que tem carinho por ele, tem amor por ele, e que se preocupa, como eu também me preocupo com muitos de vocês aí que estão aí na rede, né, há muitos anos que a gente se conhece. Tem muita gente que eu sei diagnóstico, que eu conheço pelo nome, que eu sei as dificuldades que passam. Então, a gente é família, né? É família. E eu não queria ficar falando dessa parte difícil o tempo inteiro. Já bastava a gente estar ali naquele problemão. Todo mundo tem problemão também. Então, pra que ficar falando de problema o tempo inteiro, né? Mas o fato é que a gente estava realmente batalhando contra a morte, né? Literalmente. A infecção não cedia e, como eu disse, quando ele chegou no ponto de ficar com a medicação correndo no corpo dele 24 horas sem parar, ele também ficava muito mal. E tinha momentos em que a gente não sabia se ele estava aqui ou não. Tinha momentos em que ele realmente falava coisas que eu pensava, ele tá, não tá? E os médicos aqui também não falam muitas coisas pra gente, não abrem muito, é complicado. A gente ainda, esse processo todo que a gente ainda enfrentou foi tendo que falar com médicos em inglês. Poucos médicos falavam espanhol. Então, pro tanto que a gente precisava, eu com inglês muito pouco e o Fábio sem inglês nenhum. E aqui não tem como ter um tradutor 24 horas disponível. Aqui cada um tem que batalhar todos os dias para conseguir no final do mês pagar as suas contas. Então a maioria das pessoas tem 2 empregos, né? E se pudéssemos, teríamos mais. Eu trabalho em 2, eu trabalho em um hotel e também trabalho na ONG, aqui, que a gente está aqui, muito trabalho agora. Então é assim que a gente vive, é muito puxado, é muito corrido. Às vezes a gente quer ter mais amigo, a gente quer estar mais com a família, a gente quer fazer mais, a gente não consegue, porque tem que realmente estar trabalhando para conseguir manter a vida, né? E aí não dá para ter um tradutor o tempo inteiro, não dá para ter alguém disponível ali para ajudar todos os dias, e a gente tem que virar. Então, isso sem a língua. E como que eu vou... Já imaginaram falar alguma coisa que o médico entende errado, dar um remédio errado? Então, muita dificuldade nesse processo todo, né? E Yolanda, dá uma olhadinha depois no início, que aí você vai entender também a questão dos sintomas que eu já narrei bastante que o Lucas estava sentindo, que é a questão de vômitos e dor de cabeça, mas eu falei no início do vídeo, você consegue ver depois também.
E aí, galera, o que acontece, então, nesse processo todo aí, e ele lá com essa, lutando mesmo contra a vida, eu também cheguei a conversar com o Victor, porque a gente já não tinha uma vida assim, né, sem, de esperança dele estar de volta em casa. Ficou aquele vazio na nossa vida, na nossa casa. Tudo estava muito difícil. Como eu disse, eu também não conseguia falar tudo para os médicos pela dificuldade da língua. E aí fica complicado, sabe? Não é fácil. O espanhol nos ajudou muito. Os telefones para tradução para o português nos ajudaram muito, mas também não é fácil se comunicar olhando para uma pessoa e com um telefone. Fomos enfrentando tudo isso, assim, com realmente muita força e muita ajuda divina. Não tem outra resposta, assim, outra coisa para definir. Porque se não fosse essa ajuda, essa força que a gente não entende e que vem para renovar força, renovar esperança, para dizer, olha, não vale a pena, vocês não estão sozinhos. E quando a gente tem isso, quando a gente tem essa ligação, coisas externas também acontecem. Então, embora toda a dificuldade, os médicos iam lá o tempo inteiro. Vocês não têm noção da quantidade de médicos que ia cuidar, do tamanho da equipe. E era olhando o olho, pupila, era analisando o tempo inteiro. A gente ficava até meio louco com isso, porque ele não conseguia descansar. Mas era cuidado, era olhando, era, sabe? A gente sabe de medicações fortíssimas que ele estava tomando, o estômago estava sendo afetado, outras partes do corpo sendo afetadas. E a gente ainda na luta contra a infecção, contra a bactéria, né, com tudo isso. Ele sem esperança, a gente também chegou a ficar sem esperança. Eu tive muitas pessoas que me ajudaram também nesse processo, porque eu achei que eu ia perder meu filho. E eu não passei por isso só agora. Já não é a primeira vez. Eu tenho certeza que muitas mães também já passaram por isso, porque já falaram da experiência para mim, que a gente passa pelo o fato de pensar que o filho vai morrer, de lidar com a morte do filho. E tem aquelas que realmente chegaram a isso, né? Poxa, eu acho que centenas que eu conheço, assim, de Facebook. É muita coisa, gente. Chega um momento, às vezes, que a gente se pergunta assim, quem é o próximo? Eu e Fábio já nos perguntamos, quem será o próximo? E aí, naquele momento, a gente estava pensando que a gente ia ser o próximo. E aí eu conversei com o Victor sobre isso tudo, porque estava sendo muito difícil para ele também. Claro que os irmãos se amam. E imagina como que é para uma criança lidar com o fato de que o irmão pode morrer. Se a gente, como adulto, a gente que já viveu, eu aqui com mais de 30, né? A gente não entende direito como que é. Eu tenho certeza que os de 40 também, nenhum pai que perde um filho entende como, por que isso acontece ou como. Fica um monte de dúvida, de questionamento, de buraco. É como todo mundo sabe, a gente está preparado para ir antes, né? Não para mandar um filho antes. E aí eu conversei com o Victor, falei para ele o que poderia acontecer, mas falei para ele também da minha fé, sobre a minha fé. Falei para ele que não era a primeira vez. E ele sabe disso porque ele já viu. Tem outro episódio que depois eu quero compartilhar com vocês também, onde o Victor estava presente e sentiu, né, viu essa possibilidade de perto. Então, até por isso, nesse momento eu cheguei para ele, conversei e falei que isso poderia acontecer, mas que eu ia acreditar no melhor e que eu ia me focar em acreditar no melhor, em ter fé no melhor. Porque se Deus já tinha permitido que ele vivesse 16 anos, e os médicos disseram que não sabia se ele ia sobreviver logo que ele nasceu, então a gente está no lucro. Vamos acreditar realmente que as bênçãos continuam aí, que os milagres continuam, que não é porque eu tive um que eu não vou ter mais, que eu posso ter mais, que Deus me ama e que essa força ama também o Lucas, que ele é importante e que ele pode ter mais uma chance, que ele pode ter mais tempo. Eu não sei quanto tempo, como eu não sei quanto tempo eu tenho, ninguém sabe. A nossa única certeza é essa, né? A gente nasce para morrer, né? Então é isso, a gente fica com essa certeza, mas com a fé de que a gente tem o melhor, de que a gente tem a vida. E eu falei para ele que a gente ia se focar nisso, em que a gente deveria se focar nisso. E eu creio que ele entendeu, eu creio que isso aliviou o coração dele. Nesse processo também eu procurei me cuidar, sabe? Tirar um tempinho para mim, como eu fazia também as lives e falava para vocês que eu estava caminhando, que eu fazia minha caminhada, que eu me exercitava. Até porque exercício para mim é uma questão de saúde, de remédio, como remédio mesmo. Então, eu não deixei de fazer isso, eu mantive e fiz uma coisa que eu não estava fazendo,
que foi tirar mais tempo para conversar com o Victor. Então nós saímos mais, nós fizemos caminhadas nós dois, eu e ele. E foi muito bacana poder ter mais tempo para conversar com meu filho, porque a gente vive nessa loucura e vocês sabem, né? Quem tem filho aí sabe que às vezes não dá para ter tempo para o filho, e quando tem, a gente não tem tempo com qualidade, porque nem importa muito o tempo que a gente tem. O que adianta a gente estar aqui na mesma casa o tempo inteiro e nunca se conversa, né? Então, o que a gente tem que ter é qualidade. O tempo que eu tô aqui com meu filho, poxa, eu tô fazendo alguma coisa bacana, importante, alguma coisa que lá no futuro ele vai lembrar, poxa, aquele momento que eu tava com a minha mãe e com meu pai. Eu tenho esses momentos com a minha mãe e com meu pai. Eu lembro da minha mãe contando história, eu lembro das minhas passeadas com meu pai, eu lembro das coisas que eles faziam. Então, isso tem que ter. Isso tem que ter, senão a gente não tem um vínculo forte, não tem uma base forte e firme, né? E isso foi muito bom. Eu acredito que sempre tem coisas boas acontecendo junto com as coisas ruins, né? E aí, o que acontece que passamos por tudo isso com muita força divina nos ajudando. E aí Lucas foi se recuperando devagarinho, devagarinho. Escapou de mais 2 cirurgias só para troca do dreno, porque a infecção não cedia, os médicos queriam trocar, mas conseguiu escapar das 2 cirurgias com base em muita oração, muita fé. E muitas pessoas também nos ajudando. Tive pessoas aqui que às vezes eu chegava do hospital e eu conversava durante 1 hora, 2 horas, me ajudando nesse processo, até, sabe, tanto mais os brasileiros, mas até também americanos aqui. A minha chefe, por exemplo, que é americana, entendeu toda a minha situação. Não podia me pagar porque eu não trabalhava, mas manteve meu emprego, sabe? Então eu creio que Deus esteve realmente atuando o tempo inteiro na nossa vida, cuidando da gente o tempo inteiro, para que a gente passasse por esse processo tão difícil, mas bem, sabe? Embora houvesse sim um certo desespero, porque quando a gente lida com o fato de perder quem a gente ama, é muito complicado. Eu acho que é até impossível dizer, não teve desespero nenhum. Eu acho que dá aquela coisa, né? Mas ao mesmo tempo com o pé no chão, com tranquilidade, com sabedoria, entendendo que aconteça o que acontecer, é isso que tinha que ser, e a vida é muito bela, e graças a Deus, e glória a Deus por tudo, glória a Deus pela vida, né? E pelo tempo que a gente tem. Então é muito assim que a gente passou por isso, e firme, e ele foi se recuperando devagarinho. Depois que a infecção cedeu por um longo tempo, aí finalmente os médicos recolocaram, viram que já tinha segurança para recolocar a válvula sem que ela ficasse totalmente infectada novamente. E assim foi feito. Eu nem consigo falar direito a data, mas eu acho que foi mais ou menos final de outubro, creio, novembro. Foi muita coisa, eu realmente me perdi no tempo, mas eu creio que final de novembro, início de outubro. Tem live também sobre isso aí, tem data aí no Facebook. Mas foi mais ou menos nessa data que aí ele recebeu alta, veio para casa, finalmente. Mas aí também, galera, ainda aconteceu dele ter outro problema de saúde. E nós voltamos depois, talvez, de 15 dias, que foi com constipação intestinal. E ficamos mais, eu creio que 1 semana no hospital, por conta dessa constipação intestinal que estava séria. E aí ele esse problema, o que aconteceu? Paralisou uma parte do intestino dele. Uma parte do intestino dele parou de funcionar. E foi isso que causou a constipação toda dele e o retorno depois de passar da infecção, depois de feita a última cirurgia. Eles disseram que foi proveniente de medicações para combater a bactéria. Mas eu sou teimosa, viu, galera? Não é que eu sou teimosa, não. Eu estudei bastante já. Eu observo muito meu filho, eu que cuido dele desde que ele nasceu. E lógico que a gente acaba conhecendo um pouco de medicina, pelo menos do que se refere a ele. E é aquela história, né? A gente acaba sendo cuidador, e como cuidador a gente conhece muito a pessoa. E aí sabe de tudo o que acontece. Para mim, o que aconteceu ali foi uma reação à anestesia, né? Então eu creio que o problema está na anestesia. Eles não falam, eles não falaram, eu não tenho como provar, a palavra deles, óbvio, eles são os profissionais, mas muita coisa que, infelizmente, eu já tive muita experiência de médico falando uma coisa e de ser outra, né? Então, também experiência de eu dar um diagnóstico, o médico ir lá dar outro, e no final o outro médico confirmar o meu diagnóstico. Então, eu fico segura, e eu não acho que foi isso que aconteceu, não. Não acho que foi antibiótico nenhum que fez, ou também
né? Pode ter sido até pelo tempo. Eu sei que os antibióticos eram muito fortes, eles me deixaram cientes disso. Mas eu creio que foi por conta da anestesia, até pelo tempo em que tudo isso começou, né? E o fato é que paralisou parte do intestino. Eles dizem que volta a funcionar, geralmente depois de 6 meses. O tratamento é Miralax, que é remédio para soltar, né? Como os que tem no Brasil, que eu não estou lembrando o nome agora para falar, mas acho que é o leite magnésio que é o mais usado. Então, a gente está nesse processo agora de ainda fazer o tratamento com o Miralax. O intestino dele ainda não funciona 100%, mas ele tá tendo uma vida normal agora, tá voltando para a escola de fato agora. Ainda pegou um resfriado nesses dias, não tá muito bem, tá em casa. Mas no questão de cirurgia, as demais coisas, ele tá indo bem. E ele é incrível porque ele não para de evoluir. Essa semana, agora ele começou a usar o tablet, começou a pôr o dedinho, mudou, colocou vídeo. A cada dia que passa, ele desperta e eu fico impressionada porque nós somos seres incríveis, incríveis. A Kênia Cristina, ela falou agora que o filho tem 4 anos e ela tá na luta. E, minha querida, muita força, muita fé em Deus, muito estímulo, muita esperança. E acredite, as coisas podem melhorar, viu? A Júcia aqui falou que já passou por isso, que a Stephanie teve algumas paradas respiratórias e é uma dor que não tem tamanho, só Deus para amparar. Eu acho que as pessoas que enfrentam isso, que a gente enfrenta, assim, casos como paralisia cerebral, autismo, deficiências sérias, síndromes, né, que tem tantas por aí, ossos de vidro, surdo-cegueira, como o querido Alex Garcia aí, que vive na luta. Então, acho que se a gente não se entende como proveniente de uma força maior, como eu, pelo menos, não acho que a gente é humana, a gente é ser espiritual, tem muito forte isso, né? A gente é ser espiritual como experiência humana. Então, a gente é muito mais do que a gente passa, do que a gente enfrenta, né? A gente é muito mais das coisas materiais que a gente quer, a gente vai além disso. Então, isso para mim, assim, é o que faz a gente ficar mais forte, é o que me faz lidar com obstáculos grandes e me sentir capaz para outros obstáculos, né? E eu creio que assim fica mais fácil levar a vida, sinceramente. Eu creio não, eu tenho certeza absoluta. Porque se você não tiver isso, dependendo do que você está passando, se for casos como a gente, você fica louco, né? A Liliane Rezende também falou aqui, agradecendo para compartilhar as experiências. Dizendo que só quem é mãe ou pai de criança especial sabe o quanto é difícil ver nossos filhos passarem mal e não sabermos o que fazer. E mais difícil ainda, né, Liliane, é quando a gente busca o apoio dos profissionais e até os profissionais têm dificuldade de saber o que fazer. Se eles não sabem, como que a gente vai saber? Então é complicadíssimo, né? Muito complicado. A Yolanda chegou a comentar, fiquei preocupada sobre que válvula quebrada. Qual é o sintoma quando isso acontece? Tá, eu falei lá que é questão de muita dor de cabeça e vômitos. E contei toda a história para quem quiser também acompanhar e ver aí, se entender se está parecido. E a Gabriela, ela compartilhou aqui uma frase bonita, que acho que é da música do Charlie Brown Jr., vou ler para vocês também. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Toda positividade sempre, amor, e sabemos que nada é fácil. Nós sofremos juntos, é verdade, Gabriela. É muito bom ter uma família aqui tão grande aqui, a gente se entende, né? E é por isso que eu venho fazendo esse trabalho desde 2006, que é compartilhar minha experiência. E o meu intuito, na verdade, não era nem compartilhar minha experiência com vocês, né? Era compartilhar minha experiência com as pessoas que não conhecem nosso universo, né? Porque eu não conhecia esse universo. Eu entrei nesse universo depois que o Lucas nasceu. Então, o Lucas me transportou para esse mundo de pessoas com deficiência, um mundo diferente, né? De limitações, também de muita força, de muita garra. E eu acho... Hoje, não me via sem isso também. Ganhei muito e vocês têm muito a ganhar, viu? Parece que não, parece que dificuldade só vem na vida da gente para atrapalhar, mas não é verdade, não. Quando a gente sai da dificuldade, a gente sai apto a mais, enfrentar mais. Ou a gente pode se enfiar também e ficar lá, né? Mas dá para sair. A Elaine, corredora, fé é acreditar sempre, é verdade. Beijos e bênçãos. Mas fé é ter paz também. Se a gente tem fé, a gente está em paz.
A gente tem que estar em paz, porque às vezes a gente acredita e a gente fica naquela, assim, ainda com dúvida. Quanto mais a fé é realmente o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se acredita. Então, não estou vendo. A possibilidade é sempre de dar errado, tá? O mundo inteiro tá tudo contra, tá tudo dizendo que eu não posso. Mas eu tenho certeza em Deus, em algo maior, de que é possível. E aí eu fico tranquila. Eu acho que a fé, quando a gente começa a ter fé, vem a tranquilidade, vem a paz junto. Mesmo quando tudo diz não, tudo tá contra, mas você tem tranquilidade. Parece ser até irresponsabilidade, mas não é. É tranquilidade de saber que uma porta vai se abrir. Que uma pessoa vai aparecer na sua vida de certa forma, colocada por Deus, não para te dar alguma coisa, mas para estar com você de alguma maneira, para te ajudar, porque nós não fazemos nada sem as pessoas, né? Então, de alguma forma, acontece de dar certo e dá certo. E a gente tem que estar em paz quanto a isso, né? Quanto à nossa certeza de que tudo é possível em Deus. A Yolanda comentou que o filho usa válvula, tem PC e crises convulsivas. E pela obra de Deus, ele vai fazer 28 anos agora. É isso mesmo, Yolanda. Lucas também é realmente obra de Deus. A Flávia, que o filho José Francisco tem 18 anos e vivemos cada momento que só Deus para fortalecer. E que ela é mãe e pai. E a parte mais difícil é quando o médico não consegue ajudar, mas que ela não desiste, que continua persistindo. É isso mesmo, não podemos desistir nunca. E somos mãe, vamos vencer, nossos filhos são bênçãos de Deus. Nossos filhos são bênçãos mesmo, realmente. Filhos são sempre bênçãos, gente. Sempre bênçãos. A fé move montanhas, realmente, Lucimeire. E a fé faz coisas incríveis acontecer na nossa vida, coisas que a gente nem imaginava. Eu, por exemplo, tenho uma história ainda longa também com o Fábio, com o pai do Lucas, que é uma obra de Deus também. Então, a minha vida, assim, eu não estaria aqui falando com vocês se eu realmente não tivesse um contato com Deus, se eu não tivesse fé. Então, não estaria. Não estaria aqui. Por mim, a Antônia, por si só, não estaria humana, não estaria aqui, né? A Jussi comentou também que a Stephanie está com 22 anos, que ela fez doutorado em atrofia muscular com ela. Fiz doutorado em atrofia muscular com ela. CMT é o nome da patologia. Então, eu não entendi, você fez doutorado em atrofia. É muito bacana. A Jussi, mesmo com a filha, ela fez o doutorado. Muito, muito bom. Parabéns, Jussi. É isso aí. Eu me formei em pedagogia e desenvolvi todo um trabalho que tenho hoje. Comecei a ser escritora depois do Lucas, mesmo com a paralisia cerebral, mesmo com toda a dificuldade que a gente enfrenta. Isso é também para a gente, para as pessoas entenderem que a deficiência, ela é limitante, óbvio, mas ela não te limita para a vida, ela não te limita para o mercado de trabalho, ela não mata você, ela não vai matar uma família inteira. Ela só vai matar se você deixar. E às vezes parece ser impossível a gente conseguir fazer alguma coisa lutando contra a patologia, mas não é impossível. E por isso que é importante a gente acreditar. Porque a fé realmente remove montanhas. E às vezes nessas situações a gente não tem o que fazer. Então ter fé já é um exercício muito importante. Com a fé, com o simples fato de acreditar, você já sai do lugar. Então é isso aí, galera. É isso, espero que vocês tenham aí realmente aproveitado. Não esqueçam de compartilhar, de curtir, de ir lá no canal, de se inscrever. O vídeo vai para lá e em breve mais vídeos lá também. E é isso, vamos conversando aí. Podem deixar recados, podem deixar mensagens, eu não respondo, mas na medida do possível a gente vai respondendo aqui pelas lives, tudo. E obrigada por vocês estarem aí sempre com a gente, tá bom, galera? Fiquem bem, espero que vocês todos consigam superar os problemas, as dificuldades, sempre acreditando. A gente pode escolher, né, se a gente vai enfrentar dificuldades e viver a vida de forma negativa ou positiva. Então, que vocês consigam enxergar o lado bom de tudo, que vocês enfrentem tudo com positividade, olhando o que tem de bom, porque sempre tem, não importa o quanto tá ruim, olha pro outro lado, tem uma visão diferente, você vai ver coisa boa. E aí mais coisas boas vão acontecer na vida de vocês, tá? A Lucimeire tá perguntando se eu escrevi algo sobre estimulação precoce. Eu escrevi. Tem três apostilas minhas que é o kit Mundo Novo, que é para a questão da alfabetização. São estímulos para pessoas que não foram estimuladas. Ele é essencial para a alfabetização, que é o processo que você tem que oferecer antes de ir para a escola, antes da questão do alfabeto em si,
porque as crianças precisam de certos estímulos e certos conceitos antes de chegar na alfabetização propriamente dita, né? Então tem esse material que é para estimular. Foi todo um estímulo que eu fiz com o Lucas na infância, nos primeiros 5 anos de vida dele, tá? Então é basicamente um material que foi colocado em prática e foi tirado da prática e colocado na teoria. E que, claro, que se você colocar em prática com uma criança ou até mesmo um adulto que nunca teve estímulo, você vai ter resultado. E o material explica bem, é voltado a educadores, mas os pais também conseguem usar, na verdade é voltado ao geral, né? Já que a gente não tem um conteúdo muito específico, a gente não tem nada. Então é isso. E vocês também comprando material, vocês podem entrar em contato depois, tirar dúvida, pedir sugestão, enfim. Eu tô aqui para prestar auxílio para vocês, mas dá para com criatividade também, já tem muitas dicas no material lá que vocês podem estar estimulando os filhos dentro de casa, que vocês podem estar estimulando na escola também. E é isso aí, então, gente. Tem a trajetória de Mamãe Especial também, para vocês acompanharem aí a história do Lucas até os 5 anos. Em breve mais, em breve ele em inglês aqui também. E a Elaine Corredura tá dizendo que é fonoaudióloga e que trabalha com educação especial. Bacana, Elaine, muito bom. Então é isso, pessoal. Obrigada por estar aí comigo. Obrigada por estar compartilhando, então. E a gente vai se falando. E um beijo e fiquem bem. Recebam as bênçãos que Deus tem para todos nós. E até a próxima. Beijão, beijão, beijão. Até. Tchau, tchau, tchau.